Olá pessoal, sou Carlos Alberto Vieira, estou aqui para mais um Jogada do Beto no canal Jogada 10. Eu vou comentar como foram os jogos da rodada do Brasileiro da semana passada e vou dizer quais os desdobramentos que podem ocorrer para as próximas rodadas. Vamos lá? Três partidas se destacaram. Vou começar pela terceira em importância, a vitória do Flamengo esperada sobre o Santos. O Santos está jogando a Libertadores e entrou com um time com 10 reservas. O único titular, Lucas Braga. Podem considerar também o Jean Mota, já que o Lucas Braga e o Jean Mota disputam a mesma posição no time titular do Cuca, mas 10 reservas. E o Flamengo fez valer a sua maior qualidade e goleou por 4-1. Essa situação fez com que o Flamengo chegasse aos 45 pontos e segurando o terceiro lugar. Segundo jogo de importância, a vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense. 1-0 lá no Paraná, fora de casa, o Atlético está meio enrolado, caindo cada vez mais na tabela, mas tem um time forte, jogava em casa e o Atlético foi lá, venceu. Foi para 46 pontos, tem um jogo a mais do que o Flamengo. E a principal partida, que foi a vitória do Corinthians, jogando muito bem, 1-0 em cima do São Paulo, que não fez uma boa partida. O líder São Paulo parou nos 50 pontos, o Corinthians, que chegou aos 33, agora está cada vez mais longe daquela zona de rebaixamento, pode até começar a pensar em alçar voos maiores. O time está se ajustando, agora que o Mancini parece ter encontrado no Casares o seu titular e deixando o Luan na reserva. Mas vamos a esses três times. O que está acontecendo? São Paulo 50 pontos, Atlético Mineiro 46, Flamengo 45. O que vai acontecer nessa quarta-feira? O São Paulo, líder, vai pegar o vice-líder Atlético Mineiro em São Paulo. Para o Atlético, esse jogo é essencial. Se o Atlético conseguir uma vitória ou mesmo um empate, vai segurar um pouco mais o São Paulo. E para o Flamengo, parece ser bastante interessante. O Flamengo joga em casa contra o Bahia, um time que está caindo cada vez mais na tabela, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Flamengo, teoricamente, tem time e tem técnica para vencer essa partida. Então, há uma tendência muito clara do Flamengo pular para os 48 pontos, com um jogo a menos. O Atlético Mineiro, caso segure o São Paulo, empate, por exemplo, vai para 47, São Paulo para 51. A diferença do Flamengo para o São Paulo diminui muito e o Flamengo tem esse jogo a menos. O jogo a menos é complicado. É contra o Grêmio, fora de casa, no dia 27 de janeiro, deve ser essa data, se não houver mudanças. E nessa data aí, o Grêmio só vai entrar com um time misto, por exemplo, se estiver em final de Libertadores, de olho em outra competição. Se não for o caso, vai ser Grêmio com força máxima e, historicamente, o Flamengo não consegue se dar bem contra dois times quando joga fora de casa. É o Grêmio e o Atlético Paranaense. Vencer é raridade. Então a gente tem que considerar que esse jogo é muito difícil para qualquer Flamengo, seja o Flamengo da Era Zico, o Flamengo de agora, o Flamengo nunca consegue grandes resultados em Porto Alegre. Então vamos imaginar essa situação. E aí eu estou dizendo que tem um outro time que eu estou querendo colocar, e não é o Palmeiras, é o Fluminense. O Fluminense só está com 40 pontos, 10 pontos atrás do líder São Paulo. Só que, olha a situação, o Fluminense vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa. Tem que ser considerado favorito. Não pode repetir o que fez no empate com o Vasco, em que recuou demais e deixou o Vasco, que é um time inferior, chegar ao empate no abafo. Então, se o Fluminense ganha do Atlético Goianiense, vai para 43 pontos. E qual é a próxima partida do Fluminense? Contra o líder São Paulo, no Rio de Janeiro. Ou seja, o Fluminense pode segurar o São Paulo se vencer a sua partida. Vamos considerar que o Fluminense, que tem time para isso, vencer essa partida, vai para 46 pontos. Está longe ainda, o São Paulo vai estar lá, o Flamengo pode conseguir umas pontuações aí, até porque o Flamengo, na rodada que o Fluminense pega o São Paulo, vai pegar o Fortaleza lá no Ceará, o Flamengo é favorito. O Atlético Mineiro vai pegar o Curitiba da zona de rebaixamento, então os times da frente devem vencer, tudo bem. Mas o Fluminense venceu o São Paulo, vamos considerar isso. E qual é a próxima rodada? Fla-Flu. Ou seja, o Fluminense ele pode segurar o São Paulo, ele pode segurar o Flamengo e fazer os pontos que vão aproximá-lo dos primeiros lugares. Então não dá para desconsiderar uma possibilidade de o Fluminense se aproximar desses primeiros colocados. Mas para isso, obviamente, vai ter que tentar ganhar essas três partidas. Atlético Goianiense, São Paulo e Flamengo. O Fluminense conseguindo isso, está no páreo. Se não conseguir, vai ficar ali no meio da tabela mesmo, então 3 rodadas muito decisivas para o Fluminense. Por isso que eu coloco ele. O Palmeiras está pensando muito em Libertadores. Pode ser que poupe
os jogadores para essas próximas partidas. E o Palmeiras tem jogo complicado, o Palmeiras vai pegar o Corinthians nesse meio termo. Então, quer dizer, não é muito fácil para o Palmeiras o seu dia a dia. Então, eu estou considerando que as próximas rodadas do Brasileiro, elas podem ser muito interessantes para uma mistureba, né? Uma misturada, uma confusão ainda maior nessa parte de cima da tabela. São Paulo acendendo o sinal amarelo, mesmo com 56% de chance de ser campeão pelo matemático Tristão Garcia. Atlético Mineiro tendo um jogo muito importante para disputar, que é esse jogo contra o São Paulo fora de casa, e o Flamengo observando. Se vencer essas duas partidas teoricamente mais fáceis, contra a Bahia e contra a equipe do Fortaleza, vai ter o Fla-Flu. E aí nesse Fla-Flu, se ele vencer o Fluminense, fica numa boa. Se ele perder, o Fluminense vai entrar nessa briga. Então, pessoal, esse é o meu papo com o Beto agora e até a próxima. Um grande abraço para você, Joga Nauta!